Graças a Deus que nos dá mais essa oportunidade de estarmos juntos celebrando o nome do Senhor. É uma grande alegria quando o povo de Deus se reúne para louvar e para adorar de uma forma tão maravilhosa como acabamos de fazer. Que o Espírito do Senhor esteja trabalhando nos nossos corações nesta noite, nos trazendo palavras de alento, palavras de esperança, palavras de motivação para perseverarmos, palavras de ânimo, um ânimo novo, um refrigério novo na nossa vida. Que esse ano nós possamos, esse ano que está iniciando, possamos traçar as nossas metas e caminharmos com perseverança. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje: perseverança, força para vencer os obstáculos. Antes da gente começar, eu queria saudar você que está nos visitando nesta noite. Que Deus abençoe você, se sinta em casa, se sinta muito bem neste lugar. Seja muito bem-vindo. No bolso à frente da sua cadeira, você que está visitando a gente, primeira, segunda vez, tem um cartão Conexão. Nesse cartão você vai escrever as suas considerações sobre essa celebração desta noite. Fique à vontade. A sua opinião, ela é muito importante para nós. Então, se você está nos visitando, não deixe de preencher o cartão Conexão. Não deixe de preencher. E, mais uma vez, eu digo, sinta-se em casa, no nosso meio. Perseverança, força para a gente vencer obstáculos. A gente começa com uma pergunta: por que desistimos com tanta facilidade das coisas? Por que desistimos? A resposta é simples. Nós desistimos, sabe por quê? Porque é mais fácil desistir do que perseverar. Muito mais fácil desistir. Por isso nós desistimos com tanta facilidade. Para eu desistir, eu só preciso dizer assim: olha, eu não vou me esforçar mais, eu não vou lutar mais. Mas para perseverar, eu tenho que dizer para mim mesmo: eu vou continuar me esforçando, eu vou continuar lutando, eu vou continuar tentando. Desistimos com facilidade porque desistir é muito mais fácil do que perseverar. Porque perseverar exige esforço, exige atitude da nossa parte. E desistir significa simplesmente uma ausência de esforço. Não vou tentar mais. Nós desistimos, sabe por quê? Porque é muito mais fácil eu sair com meus amigos à noite, com meus amigos no sábado, jogar bola, do que ficar fazendo as tarefas da escola. É muito mais fácil eu ficar na minha casa vendo televisão à noite do que fazer um curso. É muito mais fácil. Por isso nós desistimos. Nós desistimos porque é muito mais fácil eu ficar na minha casa no domingo, dormir até mais tarde, curtir uma preguiça pela manhã, do que eu acordar toda a minha família, esperar que toda aquela família se arrume e eu venha para a igreja num domingo de manhã para uma aula de escola bíblica. Por isso que nós desistimos fácil. Porque nós nos esforçamos, nós trabalhamos pela lei do menor esforço. Por isso desistimos fácil. É mais fácil a gente fazer o que a gente bem quer das nossas vidas do que nos prostrarmos diante de Deus e deixar que Ele me conduza, que Ele conduza a nossa vida. Porque isso vai implicar em eu esperar a atitude dEle, eu esperar com paciência naquilo que Ele vai fazer, da forma que Ele vai me dirigir. Então é muito mais fácil eu tentar cuidar da minha vida eu mesmo. Por isso nós desistimos fácil. Desistimos fácil porque preferimos deixar de seguir a Cristo do que enfrentar diariamente o processo de transformação que Ele está fazendo em nossas vidas. Por isso nós desistimos fácil. Temos que admitir, queridos, que é muito mais fácil a gente desistir do que perseverar. Mas eu digo para você que perseverar pode ser doloroso, pode ser cansativo, pode ser estressante, mas a verdade é que nós só vamos alcançar os nossos objetivos,
os nossos sonhos, só vamos vencer as nossas lutas se perseverarmos. Os desistentes não conhecem o sabor da vitória. Diga essa pessoa do seu lado: os desistentes não conhecem o sabor da vitória, porque não perseveraram, não insistiram, não deram mais um passo, preferiram deixar de se esforçar. Desistir, meus queridos, não dói desistir. Talvez ela traga até um sentimento de fracasso nas nossas vidas, mas a desistência nunca vai transformar você. A desistência nunca vai curar você. A desistência nunca vai trazer nenhum resultado na sua vida. Nenhum. Eu estava lendo um artigo sobre esse assunto, perseverança, durante a semana, pesquisando. Eu encontrei um artigo do pastor Ricardo Gondim. Ele estava falando sobre perseverança, e ele começou contando nesse artigo, ele falando um exemplo dele. Ele diz que ele estava treinando numa competição e ele estava precisando intensificar os treinamentos dele na piscina. E o exercício consistia em cada tiro do treinador, ele tinha que ir uma ponta a outra da piscina com toda a velocidade possível. Isso ia trazer a ele resistência pulmonar, para quando na competição ele ter mais condições. Quando chegou no 8º tiro, ele já foi para a piscina, sabendo, esse vai ser minha última braçada. E ele foi até o ponto do lado da piscina e voltou, e a mente dele dizia: quando eu chegar lá eu vou desistir. E quando ele chega na borda da piscina, ofegante, chegando ao limite dele, ele chama o técnico dele e diz: eu vou parar. Ele disse que o técnico dele virou as costas para ele e disse assim: é nessa hora que os medíocres desistem. Ele fala que nesse momento ele voltou para a piscina e continuou nadando. É sempre possível você continuar. Por mais que o seu corpo, a sua mente esteja dizendo que não dá mais, é sempre possível continuar. É sempre possível dar mais um passo. Nós aprendemos com isso que para vencer e alcançar objetivos é necessário perseverar. Mas nós temos que renunciar ao nosso comodismo. Precisamos renunciar muitas vezes o tempo livre. Precisamos renunciar aos nossos prazeres momentâneos. Quando você persevera em algo, você precisa entender, você tem que se esforçar, você tem que renunciar. Jovem, se você almeja entrar num concurso público, se você não renunciar, você não vai conseguir entrar. Se você quer almejar uma porta de emprego, você precisa se esforçar, você precisa entregar os currículos, você precisa se esforçar. Quem desiste, meus queridos, não faz história. Quem desiste não faz história, mas quem persevera, escreve a história. Quem desiste, vira estatística, não faz história. Mas quem persevera, escreve a história. Eu espero que nessa noite nós possamos sair daqui dispostos a escrever a nossa história. Escrever a história. Porque temos desistido facilmente. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão à nossa frente. Pai querido,
Em nome de Jesus, eu venho te clamar, Senhor Deus. Usa esse teu servo, Senhor Deus, de lábios impuros, com a pureza da tua palavra. Que meus lábios, Pai, possam proferir aquilo que é agradável a ti. E em nome de Jesus, Senhor Deus, chega com a tua palavra aqueles corações que precisam de perseverança nesta noite. Abençoa, Pai. Nos usa, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Você sabe qual é a palavra-chave desse versículo que nós acabamos de ler? Aqui tem uma palavra-chave. Eu vou repetir o versículo para você. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Se eu tivesse que escolher uma palavra mais importante desse versículo, eu escolheria a palavra avançar, ir à frente, não olhar para trás, avançar. Paulo está nos exortando aqui nesses versículos a nos seguirmos em frente. A gente precisa parar de olhar para trás. A gente precisa parar de querer estar preso ao passado, as coisas que têm destruído a sua vontade de continuar. É isso que Paulo está falando aqui. Nesses versículos a palavra perseverar ela não aparece, mas está claro que quando nós queremos avançar numa direção, isso é impossível sem perseverança. Porque quando nós tentamos esquecer aquilo que já passou, quando nós queremos avançar, ir adiante, nós precisamos estar perseverando, precisamos estar prontos a renunciar e a nos esforçar. Mas sabe o que acontece? A nossa verdade hoje é que nós não queremos dificuldades. Não, nós não queremos dificuldades. Porque a gente foge das dificuldades. Nós gastamos parte das nossas energias tentando fugir das dificuldades. Mas na verdade, nós deveríamos agradecer a Deus pelas dificuldades. Sabe por quê? Porque é a dificuldade que faz nascer em você a perseverança. Se você pegar o seu filho e criar o seu filho dentro de uma bolha, protegido, e quando chega nos 18 anos de idade, você diz: filho, agora você pode sair. Você acha que você fez um bem ou um mal para o seu filho? Você provavelmente fez um grande mal a ele, porque ele não teve nenhuma dificuldade na vida dele, ele não está pronto para perseverar. Por que muitas vezes nós vemos uma geração que desiste fácil? Porque essa geração não teve dificuldades. Essa geração está acostumada a receber tudo muito fácil. Há uns 2 anos, a gente tinha uma grande dificuldade com as nossas filhas, porque a Silene precisava levá-las para a faculdade todo dia, e chegou um ponto que eu falei: não, tem alguma coisa errada. 2 moças, você pega seu carro, enfrenta um trânsito para levar 2 moças para a faculdade. Chamei minhas 2 filhas e falei assim: vocês precisam saber o que é andar de ônibus, para vocês valorizarem o que vocês têm. Foi difícil. Não pensem que elas aceitaram fácil. Mas elas precisavam saber as dificuldades que as pessoas passam para encarar um ônibus lotado. Sabe por quê? Porque ela vai fazer a faculdade dela agora com muito mais intensidade. Porque ela não quer andar de ônibus no futuro, ela quer andar no carro dela. Se você não colocar os seus filhos
para que eles passem as dificuldades, eles não vão aprender a perseverar, e eles vão desistir na primeira dificuldade, e o culpado é você, pai e mãe. Superproteção não ajuda, atrapalha. Só as dificuldades é que nos ajudam a desenvolver a perseverança. Precisamos colocar isso na nossa família, nos nossos familiares, e a gente precisa saber disso. A grande verdade é que nós queremos tudo para ontem. Nós queremos um sucesso rápido, nós queremos um crescimento instantâneo, nós queremos soluções rápidas para as coisas, nós queremos uma satisfação conjugal rápida e imediata, nós queremos até a maturidade instantânea, maturidade espiritual instantânea, nós queremos tudo para ontem. E as nossas expectativas, quando elas não são atingidas, o que acontece? Você desiste. Porque a gente está acostumado a tudo muito rápido, tudo para ontem. E assim, as pessoas abandonam os seus empregos, elas abandonam os estudos, elas abandonam os relacionamentos na primeira dificuldade que encontram. Tudo muito prematuro, porque as pessoas não passaram as dificuldades. Não desenvolveram dentro delas a perseverança. Há aqueles que serviram o quartel há pouco tempo. Primeiros dias, o que faz no quartel? Bota os recrutas no sol para fazer faxina e cortar mato. Ali que as pessoas vão com raiva. Mas ali você está tirando aqueles que têm perseverança e aqueles que são fracos e que vão desistir. Muitas vezes Deus coloca obstáculos na sua vida para ver se você é um forte ou se você é um fraco. Para ver se você já aprendeu a perseverar ou se você está pronto a sempre desistir de tudo. O que tem acontecido é que nós cristãos também estamos colocando a missão de Deus de lado nas nossas vidas. E o que é pior, antes de pôr em prática, antes mesmo de pôr em prática, a gente já está desistindo. Estamos desistindo antes de tentar. Quantas vezes você recebe um desafio espiritual, e a coisa mais rápida que você faz é dizer não é para mim. Uma geração que não está pronta para os desafios. Uma geração que não está pronta para perseverar. Ela desiste fácil no primeiro obstáculo. E às vezes nem espera o obstáculo. Já diz logo não. Esta é uma igreja em pequenos grupos. E qual deveria ser o sonho de cada pessoa que faz parte de um pequeno grupo, de cada pessoa que está nessa igreja? Qual deveria ser o seu sonho? O sonho de cada pessoa que está num pequeno grupo deve ser: eu quero ser um líder, eu quero cuidar de pessoas, porque esse é o sonho dessa igreja, esse é o sonho. Mas você prefere fugir das responsabilidades, fugir do chamado de Deus, porque você tem medo. Você tem medo de desistir, porque nos acomodamos. Nós preferimos achar que isso não tem nada a ver conosco. Isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Vai aparecer alguém. Vai aparecer alguém. Então nós fugimos das nossas responsabilidades. Nós tapamos os nossos olhos para não ver os sonhos que Deus tem para nós. Você prefere não ouvir os sonhos de Deus. Você prefere não ver os sonhos de Deus para a sua vida. Simplesmente porque tem medo de desistir.
porque não está pronto a perseverar, porque não sabe vencer os obstáculos, porque não procura alternativa para esses obstáculos. E o que que nós fazemos? Preferimos viver no comodismo. Ah, tá tão bom assim, né? Tá tão bom assim. O grupo está inchado. O grupo está um monte de gente. Ah, mas está tão bom assim. Você parou de sonhar. Um homem, quando para de sonhar, ele está perto de parar de viver. Você tem que ter sonhos. Sonhos para a sua vida profissional. Sonhos para a sua família. Sonhos para a sua vida espiritual. Você tem que ter sonhos. Um homem e uma mulher sem sonhos é uma pessoa sem vida. Você está sem meta, sem objetivos. Você acorda pela manhã e é apenas mais um dia. Mas você pode louvar a Deus pela manhã, porque é mais um dia para você vencer, para você abençoar, para você ser bênção. Precisamos sonhar. Precisamos sonhar com a liderança. Precisamos sonhar em estar em um pequeno grupo, você que não faz parte ainda. Sonhe. Sonhe com isso. Jesus, nas suas últimas palavras, antes da crucificação, ele diz, olha, façam discípulos, ensinem, andem juntos. Mas nós cristãos, fingimos que isso não é com a gente. Isso não é comigo. Então eu prefiro viver minha vida assim, sem dificuldades. Como é que você vai crescer na perseverança sem dificuldades? Então eu prefiro ficar fora do que tentar. Infelizmente, muitos de nós deixamos de receber bênçãos porque nem tentamos. Você deixa de receber a bênção porque você não quis nem ao menos tentar. Nem ao menos tentar. Deus tem levantado pessoas, mas essas pessoas simplesmente estão de ombros para a missão e para o chamado dele. Porque querem fugir das dificuldades, não querem perseverar, não querem crescer em perseverança. Arranje outro, alguém vai se levantar. Vivemos um momento de luta, tentando levantar uma nova sede, que é o sonho dessa igreja. O sonho que você não está sonhando. Sabe por quê? Porque alguém vai fazer por você. Você está fora do sonho, porque você acha que vai ter alguém fazendo por você, só que não tem ninguém lá fazendo por você. Deixamos de sonhar. Nós fomos chamados para sermos uma igreja de milhares. Nós não podemos nos contentar com 400. Você faz parte desse projeto. Quando Deus colocou você nessa igreja, Ele sonha que você vai ser alguém que vai atrair outros para esta igreja, que vai sonhar com a igreja de milhares. Você não está aqui por acaso, não. Deus sonha com você. Deus tem projetos na sua vida. Deus sonha, um sonho muito grande para esta igreja. Sonhe junto. Sonhe junto. O sonho de Deus para nós é gigante. Mas Deus levantou gigantes. E você é um gigante. Só que está dormindo. Só precisa se levantar. Você foi um dos escolhidos dele para esse projeto. Ah, como vai ser bom daqui a 5 anos
Você olhar, puxa, nós estávamos com 400, hoje estamos com 4.000. E você dizer assim, eu fiz parte desse projeto. Eu não fiquei só olhando isso, eu participei. Quando eu cheguei aqui há 4 anos, que procurava uma igreja, quando eu vi o pastor dizer isso, eu disse assim, não parei de procurar igreja, já achei. Porque eu não quero estar num lugar onde as pessoas já estejam satisfeitas como estão. A gente precisa a cada dia acordar e dizer assim, Pai, eu quero hoje estar mais parecido contigo do que eu estava ontem. E quando ele falou do sonho, do projeto de milhões, eu disse, eu quero fazer parte deste projeto. Não sabia nem como, mas eu disse assim, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero sonhar junto. E hoje a palavra de Deus, Deus está falando, você sonhe junto. Desperte, persevere, renuncie, se esforce, faça algo. A gente precisa entender que a perseverança, ela não nasce com a gente. Você não nasce com perseverança. A perseverança, você não vai lá no mercado e compra, não. A perseverança, ela tem que ser desenvolvida em nós. E a pergunta que nós vamos responder nesta noite é exatamente essa. Como nós podemos desenvolver perseverança? Como podemos desenvolver perseverança? Desenvolvemos perseverança quando aprendemos a suportar com firmeza os momentos de maior desânimo. Escreva no seu esboço a palavra firmeza. Desculpa. Desenvolvemos perseverança quando aprendemos a suportar com firmeza os momentos de maior desânimo. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Depois de aprovado, receberá a coroa da vida, mas preciso perseverar na aprovação. É preciso perseverar. Todos nós, gente, todos, passamos por momentos de desânimo. Eu desafio que alguém diga assim, olha, eu nunca passei por um momento de desânimo. É impossível. Todos nós passamos por momentos de desânimos. Mas nós desenvolvemos a perseverança nesses momentos. Nesses momentos de desânimo, da dificuldade, é que nós vamos desenvolver a perseverança. Precisamos nos manter firmes e não ir pelo caminho mais fácil. Que qual é o caminho mais fácil? É o da desistência. É o caminho mais fácil. Um maratonista, depois de alguns quilômetros correndo, ele tem o seu momento de desânimo. Durante a corrida ele começa a sentir o seu baço doer, as suas pernas pesarem, a sua garganta está clamando por água, a sua mente está gritando dentro dele, desista, chega, pare, não corra mais nenhuma volta, nem meia volta, nem mais um passo. Mas ele prossegue. Algumas vezes, o nosso trabalho, no trabalho, a gente passa por dificuldades também. Talvez no seu trabalho você esteja sob grande pressão, tem tarefa para entregar, com prazo, você tem que executar um serviço, você está se dedicando, e aí chega o seu chefe e te dá mais um serviço. Esse é um momento de desistência, um momento de desânimo na sua vida. O que você pensa nesse momento do seu chefe? Nesse momento, o que vem na nossa mente é, já chega, vou pedir minhas contas. Você não pode desistir assim. Não pode. Não deve desistir assim. Às vezes nós desistimos também do nosso relacionamento familiar. Desistimos da nossa família.
Porque as coisas não estão indo bem em casa. Você está pela 10ª vez brigando com a esposa e a esposa brigando com você pelo mesmo problema. 10ª vez. 20ª vez. Os dois nesse momento começam a se degladiar. Palavra vai, palavra vem, cada um quer gritar mais alto que o outro. Aí vai chegar alguém, um dos dois vai soltar uma palavra que vai ofender mais. E aí a vontade chega. A vontade de desistir chega. E o que você pensa? Chega. Acabou. Vou procurar o caminho mais fácil. Você cuida da sua vida e eu cuido da minha. Vou procurar um advogado. Vamos resolver isso. Você precisa perseverar e continuar clamando. Você precisa perseverar. Outras vezes, nós estamos tentando melhorar a cada dia. Tentando melhorar, tem um pecado na sua vida que você tem tentado superar, você tem se esforçado. Aí de repente chega alguém que você gosta e diz assim: tem nada a ver isso daí que você está fazendo. Parece assim um balde de água fria na sua cabeça. Qual é a vontade que dá nessa hora? Diz assim: vou deixar isso para lá. Ninguém se importa com isso. E aí você pensa só em desistir. Às vezes, Deus tem operado na sua vida e você tem experimentado grandes transformações. Você sabe que Deus está na direção da sua vida, só que começam as cobranças. As cobranças muitas vezes são enormes e você começa a duvidar. Você começa a duvidar: eu confio em Deus ou eu confio em mim mesmo? Eu confio em Deus ou eu confio em mim mesmo? E aí vem aquela vontade de novo: desista, desista. Você começa a se perguntar: será se sou eu o único que tenho que confiar cegamente? E você precisa, a vontade que você tem de dizer: chega, Deus, eu vou parar por aqui. Eu não posso mais, meu Deus, Senhor, dar mais nenhum passo. E aí você está no caminho da desistência espiritual da sua vida. Existem momentos na nossa vida em que tudo que nós queremos é a doce sensação de desistir, entregar os pontos. Você quer entregar os seus pontos no seu trabalho, você quer entregar os seus pontos na faculdade, você quer entregar os seus pontos da sua família, você quer entregar os seus pontos até do teu relacionamento com Deus. Existem momentos que você precisa superar, e você só supera com perseverança. E a perseverança só cresce na sua vida com a dificuldade. Só assim você cresce. Mas olha, a perseverança vai te mover no caminho da vitória. A perseverança te move no caminho da vitória. Quando você pensar que não pode dar mais nenhum passo, quando as tuas forças parecerem que acabaram, quando tudo que o seu corpo quer, que a sua mente quer, você dizer chega, você precisa dizer assim: com a ajuda de Deus eu vou prosseguir, eu não vou desistir, com a ajuda de Deus eu vou perseverar. Repita comigo: com a ajuda de Deus vou prosseguir. Com a ajuda de Deus vou prosseguir. Não desista. Não desista do seu trabalho, a não ser que você tenha uma oferta melhor, mas não pelos motivos por motivos outros, só porque você não gosta do seu chefe. O seu chefe vai passar. O seu chefe vai passar. Ou então você começa a orar por ele, que Deus vai transformar o coração dele. Eu tive um chefe que me perseguiu bastante. Foi a primeira vez na minha vida que eu passei por isso. Nunca tinha acontecido. E essa pessoa começou a me perseguir a um ponto
em que meu desgaste emocional foi tanto que um dia eu cheguei em casa e falei para minha esposa, para a Silene, falei, olha, vou entrar no meu quarto, vou deitar naquela cama e não levanto de lá. Eu não aguentava mais. E eu comecei a pensar assim, eu vou sair da FAB, vou sair da Força Aérea. Só que eu não sei fazer nada além disso, do que eu faço. Isso implicaria em eu pedir demissão e sair com minha família sem nada. Mas eu te digo, tudo que vinha na minha cabeça era, peça demissão. Mostre para ele que você é melhor do que ele. Peça demissão e mostre na cara dele. Passou a sexta, passou o sábado e eu lá naquela cama. No domingo, orando, Deus falou comigo e disse assim, te ajoelha e ora por ela, por essa pessoa. Eu falei, não vou orar a Deus. Eu não consigo orar por ele. Eu tenho raiva dele. E Deus falava, te ajoelha e ora por ele. Relutantemente, eu preciso confessar que foi com relutância. Me virei na cama e comecei a orar por aquele homem. E eu comecei dizendo, Deus, eu não queria orar. Eu só estou orando porque o Senhor está mandando. E aquela oração começou a mudar o meu coração. Aquela oração me tirou da cama. Aquela oração fez um homem que me perseguia, 2 meses depois estava com o braço dele no meu ombro. Não desista, porque as pessoas passam e o seu emprego pode ficar para lá. Como eu teria me arrependido se tivesse desistido? O que eu estaria fazendo? Que loucura! Mas louvado seja Deus que me deu a perseverança para continuar. Quando você diz, oh Deus, me ajuda, vou prosseguir, eu creio que nessa hora, quando você fala de todo o teu coração, eu creio que os anjos começam a louvar no céu sem parar. E Deus começa a olhar para você com outros olhos. Os olhos olhando para um campeão, olhos olhando para alguém que não desiste fácil. Deus começa a olhar para você com outros olhos, porque Ele está vendo que ali tem um guerreiro especial, alguém que não desiste com muita facilidade. Os anjos começam a louvar. Você precisa dizer, Deus, me dá forças para continuar. Eu creio que nesse momento, é o momento que as coisas mudam. É nesse momento que você persevera, em que as pessoas comuns, como eu e você, se tornam extraordinárias aos olhos de Deus. É nesse momento que você continua a dar mais um passo, que pessoas comuns, como eu e como você, se transformam em pessoas extraordinárias aos olhos de Deus. Você vai levantar da cama pulando, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Não precisamos, ou melhor, nós precisamos suportar com firmeza os momentos de desânimo. Precisamos suportar com firmeza esses momentos. Eu creio que nesse momento, Deus começa a olhar para você e diz, bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que descansa na força de Deus, que persevera na provação, que se mantém firme no maior desânimo, porque Deus está preparando a coroa da vida para você. Ele está preparando a coroa da vitória para você. Mas só sente o gosto da vitória quem não desiste. Só sente o gosto da vitória quem não desiste. Vamos para o segundo ponto. Desenvolvemos perseverança ao avaliarmos o preço a ser pago pela desistência. Preencha nos seus bolsos. Tiago, capítulo 1, os versos 3 e o verso 4.
Porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Vocês viram como é que a perseverança cresce? Quando o caminho é? Caminhos fáceis geram perseverança? É quando o caminho é áspero. Portanto, deixem-na crescer e não procurem se desviar dos problemas. Olha, se você pegar o seu travesseiro e botar na cabeça, isso não vai resolver nada. Então, Tiago está dizendo assim, olha, deixem a perseverança crescer em você e não fiquem se desviando dos problemas. Porque quando a perseverança de vocês estiver plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. Por favor, repita comigo. Você estará preparado para? Qualquer coisa. Deus está preparando você para qualquer coisa. Mas isso você só consegue com perseverança. E você será o quê? Forte de caráter, íntegro e perfeito. Glória a Deus. Deus está preparando você com a perseverança, prepara você para qualquer coisa. E qualquer coisa é qualquer coisa. Você vai estar pronto para a dificuldade. Você está pronto para encarar. Você vai poder falar como Paulo, eu sei estar na fartura e sei estar na dificuldade. Por que Paulo falava isso? Porque esse homem era cheio de perseverança. Eu sei estar na fartura e sei estar na dificuldade. Perseverança te prepara para isso. Quando enfrentamos a tentação de desistir, devemos avaliar o preço a ser pago, gente, antes de jogar a toalha. Vocês lembram da ilustração que eu fiz comigo? Se eu não tivesse avaliado o preço que eu ia pagar e tivesse desistido, que preço alto eu ia colocar sobre meus ombros e da minha família? Precisamos avaliar o preço a ser pago antes de jogar a toalha. Deus não chama a desistência de bênção. Não. Na maioria dos casos, nós vamos nos arrepender pelo resto da nossa vida por termos desistido. Com certeza, você tem fatos em que você desistiu da sua vida e hoje você se arrepende. Ah, com certeza, existem fatos na sua vida em que você desistiu. Houve ocasiões em que você desistiu e que hoje você se arrepende. Você talvez diga assim, se eu não tivesse desistido daquele emprego, se eu não tivesse desistido da minha família, se eu não tivesse desistido de Cristo, se eu não tivesse desistido do meu pequeno grupo, se eu não tivesse desistido de lutar pelo meu sonho. Essa é a retórica do desistente. Se eu. Ele nunca sabe o resultado dos projetos dele, porque ele nunca vai até o fim nos seus projetos. Ele não persevera. Ele não vence as dificuldades. E ele vive do si. Ai, se eu não tivesse isso. E quantas vezes a gente se pega falando isso também? Porque um dia, lá atrás, nós também já desistimos de coisas importantes na nossa vida. Nós desenvolvemos a perseverança quando enfrentamos essa vontade de desistir. Mas nós avaliamos as perdas, descansamos na força de Deus e nos mantemos firmes. Nesse momento, nós avaliamos, ou nós conseguimos avaliar o tamanho da perda. Eu costumo falar com as minhas filhas, eu não sou um bom exemplo. Eu já chamei para elas, chamei as duas, quando elas estavam na faculdade, uma entrando na faculdade, a outra lutando para entrar. Eu falei, olha, eu tenho que falar para vocês que eu não sou um bom exemplo para vocês nessa área. Eu chamei as duas e falei isso. Sabe por quê? Porque na minha vida eu comecei 3 faculdades. Todas federais, nenhuma era paga, tudo era de graça. Comecei fazendo odontologia, desisti. Depois de algum tempo eu achei que minha área era direito. Passei de novo, desisti de novo.
A última foi a administração. E adivinha o que aconteceu? Desisti de novo. Por isso que eu falei para elas que eu não sou um bom exemplo nessa área. Porque eu ainda não tinha aprendido que perseverar significa se esforçar. Perseverar significa renunciar. Perseverar significa você sair do teu trabalho e ainda ir para a faculdade. E eu desistia fácil. Felizmente, uma já se formou, já venceu a etapa, já não desistiu. A segunda está de vento em popa, graças a Deus. Nenhuma seguiu o mau exemplo do pai. Louvado seja Deus. Espero que continuem firmes e perseverantes. Para que elas hoje não falem para que elas não possam falar como eu falo hoje. Se eu fosse um dentista, se eu fosse um advogado, se eu fosse um administrador de empresas, Deus deu o talento para eu entrar na faculdade, mas eu não cultivei a perseverança para permanecer lá. A culpa foi minha. Foi minha. Então desenvolva a perseverança. Você me pergunta, você se arrepende disso? Claro que eu me arrependo. Por isso que eu estou dando esse exemplo para vocês. Se eu não me arrependesse, nem estaria dando esse exemplo. Me arrependo de ter desistido. Quantas coisas poderiam ser diferentes hoje se eu não tivesse desistido? Há uns 10, 12 anos atrás, o meu pastor chegou para mim e falou assim: eu quero que você pastoreie uma igreja. Mas eu gostava de desistir. Louvado seja Deus que Deus mudou isso em mim. Eu não queria dificuldades. Você sabia que eu recebi esse convite e eu nem orei para responder? Não. E a resposta que eu dei na bucha foi: muito obrigado. Procure outro. E eu me arrependo disso? Muito. Porque hoje eu me pergunto, se eu tivesse aceito, quantas pessoas teriam sido salvas por esse ministério? Se eu tivesse aceito, onde eu estaria agora com a minha família? Eu estou dando um exemplo para vocês de alguém que já desistiu muito na vida. Mas hoje eu louvo a Deus, porque Deus tem desenvolvido a perseverança na minha vida. Hoje eu não desisto fácil não, viu? Hoje eu não desisto tão fácil. Muitas vezes, algumas pessoas mais próximas a mim já sabem disso, eu já compartilhei isso com essas pessoas. E essas pessoas até confortam o meu coração, dizem: não, mas você está aqui com a gente. Mas, e se fosse diferente? Eu nunca vou saber o resultado do que seria meu ministério como pastor de uma igreja, porque eu disse não. Nunca vou saber o resultado. Talvez um dia, conversando com Jesus, ele diga assim: olha o que eu tinha para você. Não é? Talvez eu conversando com ele, batendo um papo, tomando um café, Jesus assim: olha, vem cá, deixa eu te mostrar o que você perdeu. Aí o que eu vou poder fazer? A não ser chorar. Não, no céu não chora, né? No céu não haverá choro. Então não vou nem poder chorar, mas vou ficar triste. Porque Deus tinha algo grande, algo diferente, e o caminho escolhido foi o dizer não. A verdade, sabe o que é? É que a vontade de desistir sempre vai rondar a gente. Sempre. Sempre vai estar perto de você, a vontade de desistir. Por quê? Porque muitas vezes nós temos medo de encarar o que a gente não conhece. Nós temos medo de encarar o desconhecido. Então a gente prefere não encarar a dificuldade. As pessoas de maior sucesso no mundo, sucesso empresarial, são pessoas que não tiveram medo de arriscar. Eu preciso falar que eu admiro muito o pastor Micaías, porque preciso ter muita coragem para sair daqui e ir para lá. Às vezes a gente diz que ele é meio doido, né? E a gente segue ele. Mas porque esse homem tem visão.
ele tem coragem de arriscar. Mas a coragem de arriscar dele não vem à toa, vem porque Deus falou no coração dele, e ele não disse não para Deus. Não é simplesmente por uma aventura, é porque Deus fala ao coração dele, e ele não diz não para Deus. Mas nós muitas vezes dizemos não para Deus por isso, porque temos medo de encarar o desafio. Talvez você esteja passando por um momento de desistência do seu trabalho, da sua família, do seu casamento. Se você estiver passando por uma dificuldade no seu casamento, procure pessoas que possam ajudar você. Ou você acha que se você mudar de marido ou mudar de esposa, vai ser tudo maravilhas no outro casamento? Engano seu. Não vai ser não. Vai ter briga também, vai ter diferença também, vai ter um cara chato também, vai ter uma mulher que não faz do jeito que você quer também. Então para que você vai arriscar? Agora que não é hora de arriscar. Fica onde você está. Fique onde você está. Agora não é hora de arriscar. Agora é hora de perseverar onde Deus colocou você como família. Quando você persevera na área do seu casamento, que você começa a ver os resultados diferentes, você vai, com certeza, eu teria sido um idiota se eu tivesse deixado a minha mulher. Eu seria um idiota, uma idiota, se tivesse deixado meu marido. A melhor coisa a fazer é procurar em Deus meios de mudança nesse relacionamento e não desistir dele. Quem sabe os seus momentos de desistência estão no peso e na responsabilidade de uma liderança. Sua vontade é você ligar o piloto automático e deixar esse negócio para lá. E a pergunta que eu faço para você, líder, que está passando por essa dificuldade, é: até onde vai o seu amor por Cristo? Até onde vai o seu amor? Até onde você pode ir por quem deu a vida por você? Até onde você pode ir? Talvez você esteja passando por um momento de tão grande desânimo, que você está cogitando dar um fim na sua vida. O suicídio não é solução, porque Deus é maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando. Deus é maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando. São tantos os motivos para a gente desistir, mas a gente precisa avaliar qual é o preço a ser pago. Qual é o preço a ser pago? E eu digo para você, confie que o Senhor vai lhe dar condições de se manter firme neste momento de profundo desânimo, para que você saia vitorioso desse momento e você possa glorificar a Deus, porque um dia você resolveu perseverar e Deus te deu a vitória. Amém? Terceiro e último tópico. Desenvolvemos a perseverança quando entendemos que a vontade de desistir não é irresistível. Olha para essa pessoa do quadro. Você acha que a vontade de desistir é irresistível? Quantos, igual a essa pessoa, não teriam simplesmente se jogado e teriam desistido? Mas quando você acredita em algo, você não desiste fácil. A vontade de desistir não é irresistível. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. 2 Pedro 1,6. Aprendam a pôr de lado seus próprios desejos, a fim de se tornarem perseverantes e piedosos, deixando com satisfação que Deus faça de vocês o que Ele quiser. Aprendam a pôr de lado os seus próprios desejos. Você precisa aprender isso. Você precisa dizer: desejo, eu não vou fazer o que você quer. Você não é irresistível. Aprenda a pôr de lado os seus desejos.
Porque quando você aprende a pôr de lado os seus desejos, é que você cresce em perseverança. E deixa que Deus faça de você o que Ele quiser. Descanse em Deus. Descanse nele. O Deus que começou a boa obra na sua vida, Ele não vai deixar a sua obra pela metade. Você precisa crer que o Deus que começou a obra na sua vida vai concluir. Ele não vai deixar nada pela metade. Se você está orando pela sua família, muitas vezes você deve ter sentido vontade de desistir, de jogar a toalha. Eu não aguento mais. Deus não vai deixar pela metade o que Ele começou na sua vida. Ele vai concluir, Ele vai transformar, Ele vai moldar, Ele vai juntar. Talvez você esteja com vontade de desistir do seu trabalho. O meu chefe me persegue. Persevere, ore, não desista. Desista se você tiver um plano maior, mas simplesmente pelo fato de que, não, é muito serviço. O chefe fica pegando no meu pé. O que você precisa fazer como cristão, como filho de Deus, é ser o melhor. É fazer o melhor onde você estiver. Você não precisa e nem deve, você não precisa ser o melhor da sua sala, o melhor do seu trabalho, mas você precisa fazer o seu melhor em onde você estiver. Porque os olhos de Deus vão estar onde você estiver. Cada vez que nós nos mantemos firmes, nós conquistamos uma vitória, tanto no céu como aqui na nossa vida. E da próxima vez, a montanha pode ser muito alta, o obstáculo pode ser gigante, mas você vai estar armado com a perseverança para suportar qualquer dificuldade. Você vai estar pronto para qualquer coisa. As tentações que nós sofremos, as vontades de desistir são grandes. Mas Jesus sabe disso melhor do que ninguém. Jesus sabe disso melhor do que ninguém. Olha, Jesus suportou todo o sofrimento que era para a gente até a cruz. Quando aqueles soldados esbofeteavam ele, o rosto dele, chutavam, cuspiam, os chicotes marcavam as costas dele, o inferno dizia: desista. Mas ele não desistiu. Quando os pregos furavam a mão dele, e quando as pessoas que estavam próximas riam dele, e nesse momento em que ele não sentia nem a presença do Pai, a alma dele, eu creio que dizia assim: desista. O corpo dele dizia: desista. Mas por você, ele perseverou e não desistiu. Graças a uma força que vem do alto, e por decisão dele, Jesus se manteve firme diante da tentação de desistir, e sofreu a morte para nos dar vida. Ele poderia ter desistido. Até onde vão as nossas forças? Até onde têm ido as nossas forças? Que Deus hoje tenha falado ao seu coração, tenha animado você a continuar lutando. Se você estiver num projeto e você tiver convicção que esse projeto é de Deus, continue lutando. Não desista. Porque o nosso Deus nunca desistiu de nós. Mesmo sendo chutado, cuspido,
ridicularizado, as mãos cravejadas, uma morte dolorosa, mas Ele não desistiu de nós. Não desista. Não desista da sua família. Não desista do seu relacionamento com Deus. Não desista. Aquela vozinha que vem aqui dentro de você, desista. Nessa hora você clama a Deus. Diz: Senhor, me dá forças, porque eu preciso perseverar e eu quero continuar. Que Deus nos abençoe. Amém? Queria que nesse momento você